Cara, vou falar uma coisa para vocês assim com toda a sinceridade do mundo, tá? A diretoria do São Paulo ela falou para todo mundo, já desde o início vocês sabem disso, que o Zubeldia tinha pedido demissão, que o Zubeldia estava recebendo propostas, que ele já tinha aí interesse em deixar o clube, que ele já não via mais possibilidade de fazer o time render. Todo mundo ouviu isso, né? E aí depois chegou alguns relatos, muito do Arnaldo Ribeiro, dizendo que ele tinha sabido que o Zubeldia não tinha concordado com a demissão. Que ele pediu demissão, mas mudou de ideia. E que o São Paulo tinha dito que para ele que tudo, para que ele não pedisse demissão e talvez também tudo mudou de ideia. E agora está num impasse lá, um negócio insuportável, uma polêmica absurda, ou seja, o Zubeldia foi embora do São Paulo há 3 semanas e a gente continua discutindo o assunto do Zubeldia. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, o seguinte, quase como um desabafo para vocês, porque eu acho que vocês também têm essa mesma sensação que eu. É um erro de ambas as partes no final das contas. Por quê? Porque se o São Paulo tivesse considerado que era uma demissão sumária, ele não estaria nem discutindo questão de demissão agora. Se o Zubeldia tivesse entendido que ele também tivesse pedido demissão, também não estaria sendo discutido agora. Então, vou falar uma coisa para vocês. Para mim, o erro é das duas partes. Só que o que acontece? Todos os assuntos relacionados ao São Paulo se tornam polêmicos e se tornam... parece que tem uma névoa em cima do negócio. E aí, é uma dificuldade, bicho. Eu vou falar uma coisa para vocês. É uma dificuldade de comunicação. É um sofrimento para dar um alinhamento concreto das coisas, para botar um pingo no i. É uma dificuldade para escrever um negócio. Parece que escreve de lápis e o negócio fica assim, meio que apagado, você não consegue ler direito. Puta merda, tudo tem que ser confusão, tudo tem que ser estresse. Aí você vê uma discussão. Aí a gente está falando do Crespo, em vez de a gente estar falando do Crespo, do futuro, das novidades, das coisas todas, a gente está discutindo todo dia a porra da rescisão do Zubeldia. Cara, que negócio insuportável. Que negócio insuportável. Não sei vocês, mas é um negócio que a gente não consegue sair do lugar. Tudo que você tem que fazer, uma vírgula, tem um parênteses, tem um negócio desgastante, sabe? Que você tem que ficar discutindo. Puta, que coisa chata, cara. Vou botar a Kátia aqui para comentar comigo também. Oi, Catinha, tudo bem? Bom dia, bom dia. Tava aqui fazendo uma espécie de desabafo aqui, porque tava falando com o pessoal, que até o Tito me chamou hoje de manhã, eu tava falando com ele. Falei, cara, eu não sei você, Kátia, mas não você também esteja assim. É impressionante como tudo que acontece com São Paulo vira polêmica. Tudo vira uma discussão. Assim, é o que a gente falou. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. É o que eu estava falando, pessoal. A culpa, para mim, evidentemente, ela é muito da questão de diretoria do São Paulo. Só que assim, se o Zubeldia pediu demissão, depois voltou atrás. Se o São Paulo não aceitou, depois voltou atrás, e as duas partes não estão chegando no acordo, para mim está um negócio claro. Alguma coisa está errada de ambas as partes. Por quê? Porque se o São Paulo entende que ele tinha pedido demissão e ele tinha se demitido e entendia que isso estava certo, e depois, ao mesmo tempo, o Zubeldia entendeu que mudou de ideia, porque a diretoria do São Paulo falou vai pensar e depois ele não tinha pedido, essas são as versões que tem, né? São narrativas. Cara, que confusão da porra. Porque assim, o cara chega... Imagina que você chega pro teu chefe e fala pro teu chefe assim, olha, pedi demissão, olha, não quero ficar nessa empresa, não consigo render mais, não tô não sei o quê. Aí no outro dia o seu chefe fala, calma, Kátia, aí você vai para casa. Aí no outro dia você volta serelepe e fala assim, olha, pensei melhor, agora eu acho que eu dou conta do trabalho, eu tô bem. Até pro teu próprio chefe, parece que o cara é palhaço no final das contas também. Ao mesmo tempo, que se você olha pro teu chefe e fala, mudei de ideia, e o teu chefe falou, calma, vai pensar, você também vai falar, mas cara, você não me mandou pensar? Você tá de sacanagem comigo? Você não me mandou pensar? Porque você não falou, beleza, então vai embora e acabou, encerrou o ciclo. Então, assim, na minha opinião, é uma papagaiada, é uma palhaçada tão grande das duas partes. Só que o grande problema para mim é o seguinte: a gente não consegue comemorar nada. A gente não consegue falar do Crespo, porque hoje a discussão, porque o assunto que hypa é esse. Então, as pessoas querem falar da briga do Zubeldia com São Paulo. Então, a gente não consegue falar do Rian, da posição do Oscar, da posição do Luciano, de reforço, de 3 zagueiros, de perspectiva para o Flamengo. E se fala disso, você tá cortina de fumaça, você tá passando pano para a gestão,
Não pode falar Cara, mas é desse. muito chato, assim, eu tô fazendo um desabafo que, assim, é cansativo. Eu não tô afim de ficar falando de demissão de Zubeldia. Ah, então de quem é a culpa? A culpa tá claríssima. A culpa é principalmente do empregador, porque o empregador é o que determina. Se o empregador, Exatamente. eu pedi demissão e não formalizou, a culpa passa a ser do São Paulo. Ah, mas o São Paulo deu versão para todo mundo que o Zubeldia pediu demissão e que ele tinha outras propostas, que ele ia seguir a vida. Cara, se o Zubeldia mudou de opinião, o que também é direito dele, mas eu acho também uma canalice do mesmo jeito, ele está no direito dele porque ele é empregado. Ele está simplesmente falando, foda-se, me dá a multa. Ou seja, de uma forma direta, o São Paulo pagou de otário na história. O São Paulo fez papel de otário. Ah, mas não é bem assim, não sei o quê. De duas, uma. Ou o Zubeldia foi canalha, ou a diretoria do São Paulo foi canalha, ou o Zubeldia foi canalha e a diretoria do São Paulo foi otária, ou a diretoria do São Paulo foi canalha e o Zubeldia foi otário. Porque assim, não tem outra versão. E no final das contas, tá a gente, que em vez de poder conversar sobre coisas boas, poder ter uma vida legal, foi uma merda. É uma merda. A gente tá aqui discutindo umas coisas e o pessoal, assim, se delicia com os problemas. E eu vou falar uma coisa particular: em vez da gente estar discutindo coisas boas, a gente só está discutindo merda o tempo todo. Eu juro, eu fico cansado e de uma forma bem clara. Se tem algum culpado principal disso tudo, é do empregador. O empregador é o responsável pelo direcionamento do futuro. Então, se o empregador tem a diretriz de tomar as decisões, o São Paulo, se não tomou as precauções certas no momento da demissão do Zubeldia, o São Paulo está errado. A culpa é do São Paulo para mim. Isso para mim é claro, a culpa está do São Paulo. Ah, mas o Zubeldia pediu demissão e foi canalha de ter voltado atrás. Tá bom, ele é canalha, mas o empregador ele tem responsabilidade. A empresa tem responsabilidade perante seus funcionários. Então a culpa é do São Paulo. Ah, mas o Zubeldia foi canalha. Volto a repetir. Se ele foi canalha ou não, eu não sei. Essa narrativa ela vem de um lado, vem de outro e fica tudo misturado e eu não vou ficar aqui tomando partido, até porque para mim o Zubeldia é passado. Eu não quero ficar discutindo o Zubeldia. O que eu vou dizer é o seguinte: esse assunto é um assunto que, assim, volta pelo. Cansa, enche a porra da paciência. O São Paulo errou, nitidamente errou, porque ou não se garantiu ou porque não se calçou. E do lado do Zubeldia, cara, se ele pediu demissão e depois voltou atrás, irmão, e olha assim, eu vi defesas lindas, loucas, assim, textos incríveis, dizendo que o Zubeldia tinha um caráter enorme, que ele era um cara maravilhoso, não sei o quê. Principalmente de muita gente que defendia ele. E agora o cara voltou atrás, mudou de ideia, e as pessoas estão batendo palma para ele voltar atrás e dizer que não queria ter sido demitido. Enfim, eu tô falando assim, tô de saco cheio. Mas enquanto for sempre para colocar as coisas só do lado da gestão, que erra pra caramba, entendeu? Assim, tá errado nesse ponto aí também. Para mim, o erro é Mas deles, o principal erro é deles. só que tem que dividir as coisas. E é isso que eu acho que as pessoas não estão sabendo fazer. Dividir as responsabilidades. Sempre é só o lado da gestão. Parece que só tem merda, um bando de incompetente lá. Não tem nenhum acerto. Tudo que fazem é cagada. Eu também estou bem cansada disso. Bem chateada, bem cansada. Toda hora vira uma novela. Tudo vira novela. Impressionante. Então, mas é isso. O Júnior até falou assim, Zanqueta, se o empregado pediu demissão, o problema é dele. Júnior, se o São Paulo não aceitou a demissão ou não se resguardou, a culpa passa a ser do São Paulo. Eu estou falando para vocês, eu além de ter empresa e já ter tido muitos funcionários, eu já fui funcionário de empresa e sempre tive equipe. Se um funcionário chega para mim e pede demissão e eu não dou uma carta para ele formalizar, ou ele não escreve isso, ou ele não formaliza, e no outro dia eu desligo ele, ele vai dizer: eu não pedi, foi você que me desligou. Eu já vivi isso com outros departamentos dentro de uma empresa, porque eu tinha o meu, mas eu já vivi isso com outros departamentos e depois virou polêmica com o RH. Por quê? Porque a pessoa falando, mas o cara que pediu, aí o cara chega falando, não, mudei de ideia. E aí você faz o quê? Aí você acaba sendo obrigado a demitir o cara. No final das contas, a responsabilidade é da empresa. Logo, eu estou aqui claramente dizendo, a responsabilidade para mim é do São Paulo. Se o São Paulo não se calçou e não fez, o São Paulo vacilou. O São Paulo foi ingênuo, foi otário na história. É Agora, isso. se realmente o Zubeldia pediu demissão, que assim, as pessoas estão dizendo assim, o Zubeldia pediu demissão, depois mudou de ideia. Ele não passa de um canalha, na minha opinião.
Porque assim, o cara pede demissão, aí muda de ideia e depois fica puto e fala: não, agora eu quero que você me pague a multa. Então, para mim, ele está agindo com calhorda. Isso, para mim, é agir errado. A diretoria do São Paulo foi ingênua e fez papel de otário. Fez. Agora, o papel que o Zubeldia fez também não é um papel correto. Convenhamos que não é um papel digno. E assim, partindo da premissa que ele está fazendo isso porque ele não concorda e porque ele quer o dinheiro. Isso também é uma narrativa. A gente não sabe a verdade mais porque agora tem 692 narrativas diferentes e no final das contas a gente não sabe qual é a realidade. Ou seja, para mim, no final das contas, se são essas narrativas que estão acontecendo, os dois lados estão errados. E no final das contas, o São Paulo está pagando o preço de ser um empregador que não tomou as precauções corretas. Essa é a minha visão dos fatos. O São Paulo acabou se colocando numa situação horrível. Desculpa, acho que você tinha apertado isso aqui também, né? É isso, é o que o Júnior falou. Tá aqui, ó. Júnior é o nosso Júnior? Quem que Júnior é não, esse? não é o Júnior, não é o Júnior não é o nosso Júnior dos cortes. Colega, sou contador aqui no Brasil. Se o Zuba pedir demissão e depois dar para trás, não há o que fazer. A empresa de São Paulo não tem culpa nisso. O Júnior, não é isso que eu estou falando, assim. Vamos lá. Se o Zubeldia pediu demissão e a diretoria do São Paulo falou, tá tudo bem, vai para casa, o que disseram é isso, a narrativa é essa. Zubeldia pediu demissão, calma aí, Zubeldia, fica tranquilo, vai para casa e bota a cabeça no lugar. Aí no outro dia a diretoria de São Paulo falou assim, fizemos uma reunião, agora decidimos que vamos contratar outro técnico. O São Paulo, se eles pediu demissão e o São Paulo não se resguardou, não pegou um áudio, não botou ele para fazer uma carta, não registrou isso, você está fazendo um papel de bobo. Como empregador, o que você precisa fazer é se resguardar nesse tipo de momento. Se o São Paulo não fez isso e deixou a Deus dará, ou falou para ele, não, eu não quero que você saia e depois mudou de ideia, o São Paulo também fez uma canalice. Por isso que eu estou falando, a gente não sabe exatamente a verdade. As narrativas dizem que o Zubeldia pediu demissão e depois voltou atrás porque a diretoria do São Paulo falou para ele esperar, para ele pensar melhor. Se o Zubeldia fez isso, ele está errado também. Porque ele chegou a pedir demissão e se a diretoria do São Paulo falou vai pensar, ela não falou, tá tudo bem, eu quero que você continue. Vai para casa pensar, amanhã a gente conversa. E depois entender o que foi isso. Agora, é uma dificuldade de ter um alinhamento e uma comunicação difícil. Hoje em dia, as maiores dificuldades de todas as empresas, se você fizer pesquisa com qualquer empresa, funcionário, etc., e aí tá aí o pessoal que trabalha também sabe disso, eles vão dizer que comunicação é sempre um ato falho entre empresa, funcionário, entre departamentos, entre funcionários. Qualquer empresa vocês vão ver isso. Isso não muda, de empresa para empresa, de departamento para departamento, de órgão para órgão. Não é assim, Kátia, que funciona nas empresas? Totalmente, é assim mesmo. Aí escolhem um formato de comunicação, por exemplo, vou fazer todas as comunicações por e-mail. Aí tem gente que não lê e-mail. E aí você já está perdendo um público, né? Porque a pessoa, culturalmente, ela não consegue ler os e-mails dela, mesmo que naquela empresa o formato seja esse. Vamos fazer town hall, né? Que aquelas reuniões de os grandes gestores, né? Coloca lá as grandes lideranças, né, do time e vamos fazer. Tem que ser pessoal. Não dá pessoal, porque tem gente que trabalho de casa, então vou fazer misto. Mas a pessoa está no meio de um outro compromisso. Então vamos gravar. A pessoa não assiste a gravação. É muito difícil, cara. É isso. Assim, é o que eu sempre falo, né? Até comentei com você essa semana. Eu tive professores, tinha muitas pessoas durante a minha vida que falavam assim, olha, eu sei que é chato, é insuportável, as pessoas acham que você está sempre desconfiando delas, mas a grande verdade é, palavras não se arquivam.